A chuva caía como lágrimas de um céu ferido, transformando as ruas de pedra do castelo de Eldorath em um labirinto escorregadio e sombrio. O ar carregava o cheiro de terra molhada e fumaça de lareiras distantes, misturado ao fedor de cavalos encharcados e servos exaustos. Elara arrastava seu balde de água suja pelo corredor estreito da ala dos empregados, os ombros curvados sob o peso não só da madeira pesada, mas de anos de olhares cruéis e sussurros venenosos. Suas cicatrizes, marcas rosadas e irregulares que serpenteavam de seu pescoço até as mãos, pareciam pulsar com a umidade, como se o próprio tempo se recusasse a esquecê-las. Ela nascera em uma vila nas bordas congeladas das montanhas sombrias, onde o vento uivava como lobos famintos, e as lendas falavam de pactos antigos entre humanos e as criaturas da noite. Mas sua vida fora moldada por fogo, não por contos. Aos 10 anos, um incêndio devorara sua casa, deixando-a marcada para sempre, não só na pele, mas na alma. Seus pais, camponeses simples, a venderam aos nobres de Eldorath, como uma forma de pagamento de dívidas. Uma empregada quebrada é melhor que uma boca faminta, dissera o intendente ao recebê-la, seus olhos frios avaliando as queimaduras frescas como se fossem mercadoria defeituosa. Agora, aos 22 anos, Elara era invisível para os lordes e damas do castelo, mas um alvo constante para os outros servos. No salão inferior, onde as cozinhas fervilhavam como um caldeirão de intrigas, ela ouvia as zombarias ecoarem como ecos de um pesadelo recorrente. "Olha a monstra chegando!" gritou Marta, a cozinheira-chefe, com uma risada que cortava mais que facas. Seus braços grossos, cobertos de farinha, gesticulavam dramaticamente enquanto mexia uma panela de ensopado. "Elara, sua pele parece couro de dragão queimado. Vai assustar os convidados do rei com essa cara." Os outros servos riram, um coro de vozes ásperas que enchia o ar úmido. Jovens lavadeiras e garotos de estábulo se juntaram, imitando caretas grotescas. Elara baixou a cabeça, sentindo o calor subir às bochechas, apesar do frio que se infiltrava pelas janelas gradeadas. Ela despejou a água suja no ralo, ignorando o aperto no peito. "Por favor, Marta, eu só vim buscar lenha para o fogo da sala de jantar", murmurou, sua voz um fio tênue, treinada para não desafiar. "Ah, lenha! Como se você não fosse lenha o suficiente para queimar de novo", rebateu Thomas, o moço de cavalariça, piscando para as garotas ao seu redor. Ele se aproximou cutucando o braço dela com um dedo sujo. "Dizem que as cicatrizes atraem os lobos, sabia? Talvez por isso você ainda não achou um marido. Ninguém quer uma noiva que parece ter brigado com o diabo." Elara recuou, o balde escorregando de suas mãos trêmulas. A água se espalhou pelo chão de pedra, refletindo as chamas dançantes da lareira como um espelho quebrado. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, fitaram o chão por um instante, vendo não a sujeira, mas as memórias, o fogo lambendo sua pele, os gritos de sua mãe ecoando na noite, o cheiro de carne queimada que ainda a acordava em sobressaltos. Ela se sentia indigna, uma sombra entre os vivos, ansiando por um lugar onde não fosse julgada pelo que o destino lhe roubara. "Chega de bobagens", interveio o intendente, um homem magro chamado Harlan, entrando na cozinha com uma prancheta nas mãos. Sua voz era seca como folhas mortas. "O rei chega esta noite para o banquete da lua cheia. Elara, você vai servir a mesa principal. E limpe essa bagunça antes que eu te mande para as masmorras." Os servos se calaram, mas os olhares persistiram, cheios de malícia. Elara assentiu, engolindo o nó na garganta. O rei, Lord Thorne, o alfa de Eldorath, soberano não só dos humanos, mas do clã dos lobisomens que habitava as florestas além das muralhas. As lendas diziam que ele era uma besta imortal, amaldiçoado por um pacto ancestral selado com sangue em tempos antigos, quando humanos e lobos dividiam as terras para sobreviver às guerras eternas. O castelo, com suas torres de pedra negra erguidas como garras contra o céu, era o coração de seu reino. Um labirinto de salões góticos, tapeçarias tecidas com fios de prata que contavam histórias de transformações e traições, e corredores onde o eco de uivos fantasmas ainda ressoava nas noites de lua. Enquanto limpava o chão, Elara ouviu os sinos da torre badalarem,
anunciando a chegada da comitiva real. Seu coração acelerou, um misto de medo e curiosidade. Ela nunca vira o rei de perto. Os servos como ela eram mantidos afastados como ratos das sombras. Mas naquela noite, o destino a colocaria no centro do banquete, servindo vinho e pão aos nobres que dançavam em torno de segredos sombrios. Ao anoitecer, o grande salão reluzia com tochas e candelabros de ferro forjado, o ar perfumado por incenso de ervas selvagens que evocavam as florestas proibidas. As damas, em vestidos de veludo escuro bordados com motivos lupinos, riam atrás de leques, enquanto lordes de olhos penetrantes conversavam em tons baixos sobre tratados antigos e tributos de sangue, oferendas que mantinham a paz entre humanos e a matilha. No trono elevado, esculpido em madeira de carvalho negro, com entalhes de presas e luas, esperava-se a chegada de Thorne. Elara, vestida com seu uniforme cinzento remendado, carregava uma bandeja de taças de cristal. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desleixado, caíam em fios úmidos sobre as cicatrizes de seu pescoço. Ela se posicionou no canto, invisível como sempre, mas o destino tecia sua teia. Quando as portas se abriram com um rangido, um vento gelado invadiu o salão, carregando o aroma de pinheiros e algo mais primal, o cheiro de predador. O rei entrou, uma figura imponente envolta em uma capa de pele de lobo negro, seus olhos âmbar brilhando como brasas na penumbra. Alto, com ombros largos e uma presença que fazia o ar vibrar, Thorne era a encarnação do poder ancestral. Cicatrizes sutis marcavam seu rosto angular, não de fogo, mas de batalhas contra sombras mais antigas que o tempo. Atrás dele, sua guarda de betas, guerreiros lobisomens em formas semi-humanas, rosnava baixinho, alertas a qualquer ameaça. Enquanto ele se aproximava do trono, seu olhar varreu o salão, detendo-se por um instante em Elara. Foi breve, como um raio em uma tempestade, mas o suficiente para fazer seu sangue gelar. Nele, ela viu não repulsa, mas uma curiosidade feroz, como se ele reconhecesse em suas marcas um eco de sua própria maldição. O banquete começou, com música de alaúdes e harpas tecendo melodias góticas, mas Elara sentia o peso daqueles olhos âmbar. Quando uma taça escorregou de sua mão trêmula, caindo aos pés de uma dama nobre, as zombarias recomeçaram, sussurros de monstra desajeitada ecoando como veneno. Mas Thorne ergueu a mão, silenciando o salão com um gesto. — Quem é ela? Perguntou ele, sua voz um rosnado grave que reverberou nas pedras. Harlan gaguejou. — Apenas uma empregada, meu senhor, marcada por um acidente. O rei desceu do trono, aproximando-se devagar. Elara congelou, o coração martelando. Ele estendeu a mão, tocando levemente o queixo dela, forçando-a a erguer o rosto. Seus dedos eram quentes, como fogo contido, e por um momento o mundo se dissolveu. Só restava o brilho em seus olhos, prometendo não piedade, mas algo mais perigoso. Reconhecimento. — Acidente? Murmurou ele, traçando uma cicatriz com o polegar. — Ou um destino forjado em sangue? O salão prendeu a respiração. Elara pela primeira vez não se sentiu quebrada. Sentiu-se vista. E naquele toque, o pacto ancestral de Eldorath começou a se desenrolar, ligando uma alma marcada a um rei de sombras. O silêncio no grande salão era tão denso quanto a névoa que se infiltrava pelas janelas altas, onde a chuva tamborilava como dedos impacientes contra o vidro embaçado. As chamas das tochas tremulavam, lançando sombras alongadas que dançavam sobre as tapeçarias antigas, tecidas com fios de prata, representando uivos sob luas sangrentas. Elara sentia o toque do rei como uma marca nova em sua pele, quente e inescapável, contrastando com o frio que se enroscava em seu estômago. Seus olhos cinzentos se ergueram para encontrar os dele, âmbar e profundos como poços de outono eterno. E por um instante, o mundo se resumiu àquele olhar, não de pena, mas de uma fome primal que a deixava sem fôlego. Thorne retirou a mão devagar, mas o ar entre eles crepitava, carregado de algo antigo e proibido. — Deixem-na em paz, ordenou ele, sua voz ecoando como um trovão baixo.
fazendo os nobres se remexerem em seus assentos de carvalho entalhado. A dama cujos pés haviam sido salpicados pelo vinho derramado, Lady Isolde, com seus cabelos loiros como neve fresca e olhos azuis afiados como presas, franziu os lábios em uma careta de desdém. Meu senhor, é apenas uma serva desastrada. Não vale o seu tempo precioso nesta noite sagrada. Os murmúrios recomeçaram, um zumbido venenoso de sedas farfalhando e taças tilintando nervosamente. Olhem para ela, marcada como uma oferenda rejeitada, sussurrou um lorde de barba grisalha, seu anel de prata com o emblema lupino brilhando à luz. Os tratados de sangue não se aplicam a aberrações humanas. Elara baixou o olhar, o calor da humilhação subindo por suas cicatrizes, transformando-as em linhas ardentes. Ela era a intrusa ali, uma humana frágil em um ninho de predadores, onde o cheiro de sua vulnerabilidade só atraía mais presas. Mas Thorne não se moveu. Em vez disso, ele se virou para o salão, sua capa de pele negra ondulando como asas de corvo. Aberração! Vocês falam de marcas como se fossem maldições sem propósito. Eu carrego as minhas de batalhas que selaram nosso pacto com os ancestrais. Seus dedos traçaram uma cicatriz sutil em sua própria mandíbula, uma linha prateada que contava histórias de garras e traições sob luas cheias. O ar pareceu esfriar ainda mais, e Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não de medo, mas de uma conexão inexplicável, como se as cicatrizes dela ecoassem as dele, tecidas pelo mesmo fio de destino cruel. Harlan, o intendente, avançou apressado, inclinando-se em uma reverência desajeitada. Meu rei, o banquete prossegue. Os betas aguardam o brinde à lua. Thorne acenou com a cabeça, mas seus olhos voltaram para Elara, fixos e intensos. Ela servirá ao meu lado esta noite. Tragam uma cadeira para a mesa alta. Um sussurro coletivo de espanto varreu o salão, como vento uivando pelas florestas além das muralhas. Uma serva, ao lado do alfa, era uma afronta às hierarquias ancestrais, onde humanos eram tributos, não iguais. Elara piscou, atordoada, enquanto mãos invisíveis a guiavam para uma posição ao pé do trono. Seus joelhos fraquejaram, mas ela se manteve ereta, o coração batendo como tambores de guerra. O banquete recomeçou em um ritmo hesitante. Pratos de carne assada, com ervas selvagens, foram servidos em bandejas de prata, o aroma rico misturando-se ao incenso que evocava memórias de matilhas correndo sob estrelas frias. Músicos dedilhavam harpas de osso, suas melodias góticas tecendo contos de amores proibidos e maldições de sangue. Thorne ergueu sua taça, o vinho tinto brilhando como sangue fresco, e brindou. A paz forjada em cicatrizes que nos unem mais que nos dividem. Enquanto comia, ele se inclinou ligeiramente para ela, sua presença uma muralha de calor contra o frio do salão. Qual é o seu nome, Marcada? Perguntou em voz baixa, só para ela, o rosnado em sua voz suavizado por uma curiosidade genuína. Elara engoliu em seco, sua voz saindo trêmula como folhas no vento. Elara, meu senhor, dos confins das montanhas sombrias. Ele assentiu, como se o nome evocasse algo familiar. As montanhas, onde os primeiros pactos foram selados com sangue de lobos e humanos. Suas cicatrizes, fogo, não é? O fogo devora, mas também purifica. Eu as vejo como selos de sobrevivência, não de fraqueza. As palavras dele penetraram como uma lâmina gentil, cortando as camadas de dúvida que Elara carregava desde a infância. Pela primeira vez, alguém não via monstros em sua pele, mas força. Uma força que ela mal reconhecia em si mesma. Mas o momento foi interrompido por Lady Isolde, que se aproximou com um sorriso falso, seu vestido de veludo azul escuro roçando o chão como serpentes. Meu rei, permita-me entreter o salão com uma dança. Ou prefere discutir tratados com serviçais? Seus olhos dardejaram para Elara, cheios de veneno, e um beta na guarda rosnou baixinho, sentindo a tensão no ar. Thorne se endireitou, seus músculos tensos sob a túnica de linho negro. Os tratados falam de tributos e alianças, Lady Isolde, mas esta noite eu vejo além das aparências. Ele gesticulou para Elara um gesto que a fez corar.
Conte-me sobre sua vila. Há lobos nas sombras das montanhas? Ela hesitou. As memórias inundando. Noites de uivos distantes, lendas de alfas imortais que protegiam os fracos. Sim, meu senhor. Dizem que um pacto antigo os liga aos humanos, mas poucos acreditam. Eu sempre temi as histórias, achando que elas eram para os puros, não para os quebrados como eu. Ele riu. Um som grave e rouco que vibrou em seu peito, ecoando como um uivo contido. Quebrados. Os mais fortes nascem das cinzas, Elara. Meu próprio sangue carrega a maldição de um ancestral que barganhou com a lua por imortalidade e pagou com eternas cicatrizes na alma. Seus olhos se suavizaram, e por um instante ela viu além da besta. Um homem atormentado por séculos de solidão, ansiando por alguém que entendesse o peso das marcas. Mas o idílio foi rompido quando um mensageiro irrompeu no salão, encharcado pela chuva, seu manto pingando poças no piso de pedra. Meu rei, relatos das fronteiras, rebeldes humanos atacaram uma caravana de tributos. Eles gritam contra os monstros lupinos e exigem o fim dos pactos de sangue. O salão explodiu em caos, lordes se levantando com rosnados, damas cobrindo as bocas em choque. Thorne se ergueu, sua aura primal enchendo o ar como uma tempestade se formando. Preparem os betas, eu lidarei com isso ao amanhecer. Seu olhar voltou para Elara uma última vez, carregado de promessa e perigo. Fique perto, Marcada. O destino nos teceu juntos esta noite, e as sombras das montanhas não nos deixarão escapar. Enquanto ele saía, flanqueado por sua guarda, Elara sentiu um puxão no peito. Não medo, mas um desejo ardente de pertencer, de curar as feridas dele com as suas. Fora do castelo, a chuva se intensificava, uivando como lobos chamando pelo luar, e nas sombras, olhos invisíveis observavam, tramando contra a frágil aliança que começava a florescer. A aurora raiava pálida sobre as muralhas de Eldorath, tingindo as pedras negras com um véu de cinza úmido, enquanto a chuva da noite anterior se transformava em uma névoa densa que se enroscava como fumaça de um incêndio distante. O castelo acordava em sussurros tensos, os servos correndo pelos corredores com baldes de água quente e lençóis limpos, preparando-se para o que viria após o caos do banquete. Elara, ainda atordoada pelo olhar de Thorne, foi mandada de volta à ala dos empregados, mas o peso de sua presença no salão alto a seguia como uma sombra indesejada. Seus passos ecoavam no piso frio, e ela sentia os olhares dos outros servos perfurando suas costas, agora não só com desprezo, mas com uma inveja venenosa. Na cozinha inferior, o ar estava abafado pelo vapor de pães assando e caldeirões fervendo, mas o clima era de tempestade iminente. Marta, a cozinheira, batia uma massa com fúria, seus olhos estreitados fixos em Elara, enquanto ela enchia jarros de água. Então, a monstrinha subiu no mundo, hein? Servindo ao lado do Alfa como se fosse uma dama. O que você fez para encantar o rei? Mostrou suas cicatrizes como troféus? As palavras saíram afiadas, e os outros riram baixinho, um coro de risos forçados que mascarava o medo. Thomas, o moço de cavalariça, encostou-se à porta, cruzando os braços sujos de esterco. Cuidado, Elara. Os lobos gostam de presas fáceis, mas quando se cansam, descartam o osso roído. Você acha que ele te quer por pena? Ouvi dizer que os alfas buscam fêmeas puras para o pacto de sangue. Elara apertou o jarro contra o peito, o vidro frio mordendo sua pele através do uniforme fino. O nó na garganta crescia, alimentado pelas memórias do toque de Thorne, quente, possessivo, como se ele tivesse visto além das marcas, até o coração latejante que ela escondia. Não foi nada disso, murmurou ela, virando-se para o poço no pátio externo, onde a névoa se misturava ao cheiro de terra revogada. Mas, no fundo, duvidava de si mesma. Por que um rei imortal, amaldiçoado por séculos de solidão, se importaria com uma humana quebrada? Suas cicatrizes não eram selos de força, como ele dissera. Eram correntes, recordações de uma infância roubada pelo fogo, de pais que a trocaram como moeda suja. Enquanto carregava os jarros de volta, um guarda-beta a interceptou no corredor sombrio,
Sua forma semi-humana imponente, com orelhas pontudas e presas sutis, brilhando à luz fraca das tochas. O rei ordena que você vá aos aposentos reais, agora. Seu rosnado era baixo, mas carregado de urgência, e Elara sentiu o estômago revirar. Os aposentos reais. O coração do castelo, uma fortaleza dentro da fortaleza, guardada por runas antigas que pulsavam com magia de sangue. Pactos selados com veias de alfas ancestrais para proteger segredos lupinos. Ela seguiu o Beta pelas escadarias em espiral, o ar ficando mais pesado, impregnado de almíscar selvagem e incenso de pinho queimado. As portas de carvalho negro se abriram para uma câmara vasta, iluminada por uma lareira crepitante que lançava sombras dançantes sobre tapeçarias de batalhas lupinas. Thorn estava de pé junto à janela arqueada, olhando para as montanhas sombrias ao longe, onde nuvens escuras se acumulavam como preságios. Sua capa fora trocada por uma túnica simples de lã escura, mas sua presença preenchia o espaço, músculos tensos sob o tecido, como se a transformação lupina lutasse para emergir. Ele se virou ao ouvi-la entrar, os olhos âmbar fixando-se nela com intensidade que a fez congelar. Elara, feche a porta. Ela obedeceu, o clique ecoando como um veredito. O quarto era um labirinto de opulência gótica. Estantes de tomos encadernados em couro de lobo, com páginas amareladas que guardavam tratados de sangue e maldições lunares. Um espelho de prata polida, bordado com runas que supostamente revelavam a alma verdadeira. E no centro, uma mesa de ébano com um mapa das fronteiras, marcado por gotas de cera vermelha como sangue fresco. Thorn gesticulou para uma cadeira de veludo negro. Sente-se, os rebeldes nas montanhas. Você conhece aquelas terras. Fale-me o que sabe. Elara sentou-se, as mãos trêmulas no colo, sentindo o calor da lareira contrastar com o frio em seu peito. Minha vila era pobre, meu senhor. Gente simples, caçando nas florestas, onde os uivos ecoam à noite. As lendas dizem que o pacto original foi selado ali, com sangue de um alfa e uma humana, para unir espécies contra as trevas eternas. Mas os mais velhos, eles murmuram sobre uma traição, uma linhagem humana amaldiçoada pelo fogo, destinada a romper o equilíbrio. Seus olhos baixaram para as cicatrizes em suas mãos, traçando-as involuntariamente. O fogo. Sempre o fogo. Thorn se aproximou, agachando-se à altura dela, sua respiração quente roçando sua pele. Fogo que marca, mas não destrói. Como o meu. Ele estendeu o braço, revelando cicatrizes prateadas sob a manga, garras de inimigos ancestrais que tentaram quebrar o pacto. Seus dedos roçaram os dela, um toque elétrico que enviou faíscas por sua espinha. Não dor, mas um desejo proibido, uma ponte entre o humano e o lobo. Você carrega isso também, Elara, não é acidente. O destino te trouxe aqui, para mim. Sua voz era um ronronar grave, carregado de fome, e ela sentiu o ar entre eles se aquecer, como se a magia de sangue os unisse em um fio invisível. Mas o momento se partiu com uma batida urgente na porta. Lady Isolde irrompeu, flanqueada por 2 lordes, seus rostos pálidos de fúria contida. Meu rei, isso é loucura. Uma serva nas suas câmaras? Os betas já rosnam nas sombras. Dizem que ela é espiã dos rebeldes, marcada pelo fogo que queima os pactos. Isolde avançou, seus olhos azuis flamejando, e agarrou o braço de Elara, arrastando-a para cima. Veja suas cicatrizes, são selo de traição, não de honra. Elara se debateu, o pânico subindo como bile, mas Thorn rosnou, um som primal que fez as paredes tremerem. Ele se ergueu, separando-as com uma força irresistível, seus olhos mudando para o dourado lupino. Toque nela de novo, e sentirá as presas do alfa. Isolde recuou, o rosto contorcido em ódio. Você a escolhe sobre o clã? Isso enfraquece Eldorath. Os lordes murmuraram concordância, mas Thorn os silenciou com um gesto. Ela fica, e vocês preparem-se para a caçada. Os rebeldes pagarão pelo sangue derramado. Enquanto eles saíam, relutantes, Thorn virou-se para Elara, sua mão ainda em seu braço, agora protetora.
Eles temem o que não entendem, mas eu vejo você. A força nas cinzas. Ele a puxou para mais perto, o cheiro de floresta e fúria envolvendo-a, e por um instante ela se permitiu inclinar, sentindo o batimento acelerado de seu coração ecoar o dela. Fora da janela, um uivo distante cortou a névoa, sinalizando a partida dos betas para as montanhas. Elara sabia que o perigo se aproximava, não só dos rebeldes, mas de um amor que podia queimá-la viva, ou salvá-la das chamas eternas. No entanto, nas sombras do castelo, olhos invisíveis observavam. Um servo traiçoeiro, sussurrando para Isolde sobre um segredo antigo nas veias de Elara. Um laço de sangue que poderia desfazer o pacto ou forjá-lo de novo. A névoa se adensava, e com ela, as primeiras garras da traição. A névoa da manhã se infiltrava pelas frestas das muralhas de Eldorath, como um véu de segredos sussurrados, carregando o cheiro úmido de folhas apodrecidas e terra remexida. Elara permaneceu na Câmara Real após a saída furiosa de Lady Isolde e dos lordes, o ar ainda vibrando com o eco do rosnado de Thorne. Seu braço, onde ele a tocara, formigava como se marcado por uma runa invisível, um laço que aprendia entre o medo e uma atração perigosa. Ela se afastou um passo, os olhos cinzentos baixos para o tapete bordado com motivos de presas entrelaçadas, sentindo o peso da sala como uma prisão de opulência sombria. Você treme, observou Thorne, sua voz um murmúrio grave que cortava o silêncio como uma garra afiada. Ele se aproximou devagar, o corpo alto projetando uma sombra que engolia a dela, mas sem a ameaça que seus inimigos temiam. Em vez disso, havia uma ternura feroz em seus olhos âmbar, como o brilho de uma lua filtrada por nuvens de tormenta. Não tema os venenos deles, Elara. Isolde e sua corja veem fraqueza onde há fogo contido, como o seu. Ela ergueu o rosto, as cicatrizes pulsando sob o olhar dele, não mais como vergonha, mas como chaves para algo enterrado. Meu senhor, por quê? Eu sou nada, uma serva das cinzas, vendida como pagamento de dívidas. O que uma humana quebrada pode oferecer a um alfa imortal? Suas palavras saíram entrecortadas, carregadas do trauma que a definira. As noites em que se encolhia nas masmorras frias do castelo, ouvindo os uivos distantes como chamadas para uma vida que nunca tivera. O fogo de sua infância não só marcara sua pele, mas queimara qualquer semente de autoestima, deixando-a com a crença de que era indigna de toques gentis, de olhares que não julgassem. Thorne estendeu a mão, pausando no ar como se pedisse permissão, e quando ela não recuou, seus dedos traçaram o contorno de uma cicatriz em seu pescoço. O toque era elétrico, enviando ondas de calor por seu corpo, misturando desejo e pavor. Você oferece o que o clã perdeu há gerações, uma visão além das presas e do sangue. Meu pacto ancestral, selado nas montanhas sombrias com a veia de um humano e um lobo, prometia equilíbrio. Mas o tempo corrompeu isso em hierarquias cruéis. Suas marcas. Elas me lembram que a força não está na perfeição, mas na sobrevivência. Ele se inclinou mais perto, o cheiro de pinho e almíscar selvagem envolvendo-a, e sussurrou. E você sobreviveu ao fogo, como eu sobrevivi à maldição da imortalidade. O coração de Elara acelerou, um tambor de guerra em seu peito enquanto o mundo se estreitava ao calor de sua respiração. Pela primeira vez, ela sentiu não repulsa por si mesma, mas um eco de poder, como se o sangue em suas veias marcado pelo incêndio respondesse ao dele, tecendo um fio invisível de magia antiga. Mas o momento se quebrou com o som de passos apressados no corredor externo, e Thorne se endireitou, os músculos tensos como cordas de arco. A porta se abriu com um rangido, revelando Harlan, o intendente, pálido como um fantasma sob as tochas. Meu rei, os betas retornam das fronteiras. Capturaram um rebelde, um homem da vila de Elara. Ele fala de uma profecia do fogo, de uma linhagem amaldiçoada que romperá os pactos. Os olhos de Harlan dardejaram para Elara, cheios de suspeita renovada, e ela sentiu o estômago revirar. Sua vila, onde os velhos contavam histórias ao redor das fogueiras, de uma mulher humana que barganhara com um alfa, selando um laço de sangue que podia unir ou destruir.
Thorne rosnou baixinho, um som que fez as chamas da lareira dançarem mais alto. Levem-no às masmorras. Eu o interrogarei. Ele virou-se para Elara, o olhar suavizando por um instante. Venha comigo. Suas raízes podem iluminar as sombras. Ela assentiu, o medo se entrelaçando com uma determinação recém-nascida, e seguiu-o pelas escadarias em espiral que desciam para as entranhas do castelo. As masmorras eram um labirinto de pedra úmida e ecoante, onde o ar cheirava a mofo e ferro enferrujado, iluminado por tochas que piscavam como olhos malignos. Correntes tilintavam nas paredes, e o som distante de água pingando misturava-se a gemidos abafados de prisioneiros. O betaguarda arrastou o rebelde para uma cela central, um homem magro de meia-idade com barba desgrenhada e olhos selvagens, as roupas rasgadas revelando tatuagens antigas de chamas entrelaçadas com presas. Era Jorah, um caçador de sua vila que a olhara com pena quando seus pais a venderam. Elara! Grunhiu ele ao vê-la, acorrentado a uma parede de ferro forjado com runas que pulsavam fracamente, contendo magia lupina. O que faz aqui, garota? Ao lado dessa besta? Seu olhar se endureceu ao fixar em Thorne, que se aproximou com passos deliberados, a aura primal enchendo a cela como uma tempestade se formando. Fale, humano, ordenou Thorne, sua voz um trovão contido. O que sabem os rebeldes sobre o fogo e os pactos? Jorah cuspiu no chão, o escarro misturando-se à poça de água suja. Vocês lobos nos sugam há séculos, tributos de sangue, filhas virgens para seus rituais imundos. Mas a profecia desperta, uma marcada pelo fogo, de linhagem da primeira traidora desfará o laço. Ela queimará suas maldições. Seus olhos se voltaram para Elara, acusadores. Você, garota, seus pais sabiam. O incêndio não foi acidente, foi o chamado do sangue antigo para romper as correntes lupinas. Elara recuou, o mundo girando em um vórtice de negação. Seus pais, vendendo-a não por dívidas, mas para silenciá-la. O fogo, um selo profético em vez de tragédia aleatória. Lágrimas quentes escorreram por suas cicatrizes, misturando-se ao suor frio. Mentiras. Eles me abandonaram porque eu era fraca, marcada como um fardo. Mas no fundo uma dúvida se enraizava, como uma semente negra em solo fértil, questionando sua própria identidade. Thorne se colocou entre eles, rosnando para Jorah com presas se alongando sutilmente. Sua rebelião termina aqui. O pacto não será quebrado por medos tolos. Ele gesticulou para os betas, que arrastaram o prisioneiro para as sombras mais profundas. Mas seus olhos voltaram para Elara, carregados de preocupação e algo mais profundo, possessão. Não ouça as vozes do passado. Se há verdade nisso, nós a enfrentaremos juntos. Enquanto subiam de volta aos salões superiores, o castelo parecia vivo com tensão. Servos cochichavam em cantos escuros, e Lady Isolde esperava no grande hall. Flanqueada por guardas, seu vestido de veludo agora trocado por uma armadura leve de couro negro, adornada com broches lupinos falsos. Meu rei, o clã exige justiça. Essa coisa ao seu lado cheira a traição. Envie-a para as montanhas como oferenda aos rebeldes. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel, e Elara sentiu o ódio como uma lâmina nas costas. Thorne parou, sua mão apertando o ombro de Elara, em um gesto protetor que a ancorou. Isolde, sua ambição ofusca sua lealdade. Elara permanece, e se ousar tocá-la, enfrentará não só minhas presas, mas o julgamento do pacto. A sala se encheu de rosnados de betas leais, e Isolde recuou, os olhos flamejando com ódio, prometendo vingança. Naquela noite, enquanto a névoa se transformava em garoa fina que tamborilava nas vidraças, Thorne levou Elara a uma varanda isolada, sobre as florestas sombrias. O ar era frio, carregado de uivos distantes, e ele a envolveu em sua capa de pele, o calor de seu corpo uma barreira contra o mundo. Sinta isso, Elara. O laço de sangue não mente. Suas veias chamam as minhas, como as montanhas chamam a lua. Ele inclinou seu rosto para o dele.
os lábios roçando-os dela em um beijo hesitante, mas ardente, um pacto selado não em palavras, mas em desejo proibido. Elara se entregou, o beijo acendendo faíscas em suas cicatrizes, curando feridas antigas com o fogo de um novo começo. Mas nas sombras abaixo, o servo traiçoeiro observava, sussurrando para Isolde sobre o ritual iminente, um artefato antigo, um tomo de sangue escondido nas masmorras, que poderia despertar o poder de Elara ou destruí-lo tudo. A garoa se intensificava, e com ela o prenúncio de uma caçada que testaria não só lealdades, mas almas entrelaçadas. A garoa fina se transformava em uma cortina de prata sob a lua crescente, que pairava como uma garra pálida sobre as florestas sombrias de Eldorat. Elara se afastou devagar dos lábios de Thorn, o gosto de vinho selvagem e almíscar ainda queimando em sua boca, um fogo que contrastava com o frio que se enroscava em seus ossos. Seus olhos cinzentos, nublados por uma mistura de êxtase e terror, fixaram-se nos dele âmbar e vorazes, como se ele pudesse devorá-la inteira, não como presa, mas como igual. A capa de pele dele a envolvia como um casulo, mas o mundo lá embaixo rugia com uivos distantes, um coro primal que ecoava as dúvidas em seu coração. "Eu não mereço isso", sussurrou ela, a voz trêmula como folhas no vento, traçando as cicatrizes em seu pescoço com dedos hesitantes. O beijo havia despertado algo nela. Uma faísca de poder, como se o sangue ancestral respondesse ao toque do alfa, pulsando em veias que ela sempre vira como envenenadas. Mas o trauma a ancorava. As noites de rejeição, os olhares de seus pais ao vendê-la, o fogo que não só marcara sua pele, mas incrustara a crença de que era uma aberração, indigna de amor ou destino grandioso. E se Jorah estiver certo? Se minhas marcas forem uma maldição, não um laço? Thorn rosnou baixinho, um som possessivo que vibrou em seu peito largo, puxando-a de volta contra si. Seus dedos se enredaram em seus cabelos castanhos, inclinando sua cabeça para que o luar batesse em seu rosto marcado. Maldição? Elas são o selo do pacto original, Elara. Nas montanhas sombrias onde meu ancestral barganhou com a primeira humana, uma mulher queimada pela inveja de deuses esquecidos, o sangue se misturou para equilibrar lobo e homem. Você carrega isso, eu sinto em você. Seus lábios roçaram sua orelha, enviando arrepios por sua espinha, uma tensão sensual que a fazia ofegar. Não tema o que nos une. Temam aqueles que tentam rompê-lo. Mas o idílio foi cortado por um estalo nas sombras abaixo da varanda, o som de galhos se partindo, seguido de passos furtivos. Thorn se endireitou, os sentidos lupinos alertas presas se alongando sutilmente sob os lábios. "Fique aqui", murmurou ele, antes de saltar à amurada com graça felina, desaparecendo na névoa como um espectro. Elara se agarrou à pedra fria, o coração martelando, enquanto o cheiro de traição se misturava ao ar úmido, suor humano e veneno de ervas proibidas. Minutos se arrastaram como horas até que ele retornou, arrastando um servo magro pelo colarinho rasgado. O mesmo que observara do jardim, olhos arregalados de pavor. Ele ouviu demais, rosnou Thorn, jogando o homem aos pés dela. O servo, um rapaz de rosto pálido e sardento chamado Finn, gaguejou. "Piedade, meu rei. Foi Lady Isolde. Ela me forçou. Falou de um tomo nas masmorras, escondido atrás das runas de sangue. Diz que revela o ritual para despertar o fogo da profecia, e que Elara é a chave para destruí-lo tudo." Elara congelou, o nome de Isolde ecoando como uma maldição. A nobre, com sua beleza gélida e ambição afiada, via nela não uma rival, mas uma ameaça ao seu lugar ao lado do alfa. O tomo, um artefato ancestral, páginas tecidas com veias de lobos e humanos, guardião de conhecimentos proibidos sobre maldições lunares e laços de sangue. Se Isolde o usasse, poderia forçar uma escolha: romper o pacto ou sacrificar Elara para selá-lo de novo, sob seu controle. Thorn arrastou Finn para dentro, pelas escadarias em espiral que levavam às entranhas do castelo. O ar das masmorras os envolveu como um sudário, úmido e carregado de mofo, com o pingar incessante da água, misturando-se a gemidos de prisioneiros.
As paredes de pedra negra pulsavam com runas antigas, gravadas em sangue seco que brilhava fracamente sob as tochas. "Mostre-nos", ordenou Thorn, sua voz um trovão que fez as correntes tilintarem. Finn, tremendo, guiou-os a uma cela esquecida, onde uma parede falsa se revelava ao toque de uma garra lupina. Atrás dela, o tomo repousava em um altar de ébano, encadernado em couro envelhecido, com entalhes de chamas entrelaçadas a presas. Elara estendeu a mão, atraída por uma força invisível, e ao tocá-lo, visões inundaram sua mente. Fogueiras antigas nas montanhas, uma mulher como ela, marcada, rejeitada, barganhando com um alfa sob a lua cheia. "É verdade", murmurou ela, as páginas se abrindo sozinhas, revelando diagramas de rituais que faziam seu sangue ferver. "Meu sangue. Ele pode despertar o equilíbrio ou incendiá-lo, mas requer um sacrifício. O alfa deve oferecer sua imortalidade, ou a humana, sua humanidade." Thorn se aproximou, seus olhos fixos no tomo, mas sua mão encontrou a dela, entrelaçando dedos em um gesto de âncora. "Então que venha o ritual. Não por medo, mas por escolha." O toque dele acalmou o turbilhão em sua alma, transformando o pavor em uma determinação ardente. Pela primeira vez, Elara via suas cicatrizes não como correntes, mas como chaves, para curar o trauma de abandono, para desafiar as hierarquias que a esmagavam, para abraçar o monstro dentro de si como força. Mas o momento foi interrompido por um clamor nas escadarias. Lady Isolde irrompeu na masmorra, flanqueada por uma dúzia de lordes desleais e betas subornados, suas armaduras de couro negro reluzindo à luz das tochas. Seu rosto, outrora belo, contorcia-se em fúria, os cabelos loiros desgrenhados como serpentes. "Vocês caíram na armadilha. O tomo é meu agora, e com ele o trono." Ela avançou, uma adaga curva em punho, envenenada com essência de acônito lupino, erva que paralisava alfas. O caos explodiu. Thorn rosnou, transformando-se parcialmente, presas e garras estendidas, enquanto derrubava 2 betas com golpes precisos. Elara, instintivamente, agarrou o tomo, sentindo o poder ancestral fluir por suas veias. Um calor que curava suas inseguranças, transformando-as em coragem. "Pare!" gritou ela, erguendo o livro como escudo. As runas brilharam, e uma barreira de chamas etéreas se ergueu, repelindo Isolde e seus aliados. A nobre gritou de raiva, sua adaga caindo, mas não antes de ferir o braço de Thorn, o veneno se espalhando como teias negras sob sua pele. Elara correu para ele, rasgando a manga para expor a ferida, suas mãos trêmulas pressionando a carne. "Não, você não pode cair agora." Lágrimas escorreram por seu rosto. Misturando-se ao sangue e ao tocá-lo, o tomo pulsou novamente. O sangue dela, marcado pelo fogo, neutralizando o veneno em um clarão de luz rubra. Thorn ofegou, os olhos âmbar encontrando os dela em gratidão feroz. "Você salvou-me." O laço se fortalece. Os traidores recuaram para as sombras. Isolde fugindo com um último olhar de ódio, prometendo retaliação. A masmorra ecoava com o som de botas em retirada, mas a vitória era frágil. Thorn se ergueu, puxando Elara para si, o abraço uma muralha contra o mundo. "O ritual deve acontecer ao amanhecer sob a lua minguante. Mas saiba, eu escolho você não por profecia, mas por desejo. Suas cicatrizes curam as minhas, e juntos forjaremos um novo pacto." Enquanto subiam, o castelo acordava em alarme, sinos badalando como corações em pânico. Elara sentia o peso do destino em seus ombros, mas pela primeira vez, não sozinha. Nas sombras das montanhas, uivos de lealdade respondiam, e o servo Finn, redimido pelo medo, jurava segui-los. Mas Isolde tramava nas profundezas, reunindo rebeldes para o confronto final. Uma caçada que testaria não só o sangue, mas o amor que nascia das cinzas. A garoa cessava, revelando estrelas como olhos ancestrais, vigiando o despertar de uma rainha improvável. O amanhecer se infiltrava pelas frestas das muralhas de Eldorath, como um sussurro relutante, tingindo o céu de um cinza perolado, onde a lua minguante ainda pairava.
pálida e espectral, sobre as montanhas sombrias. A garoa da noite dera lugar a uma brisa gélida, que carregava o aroma de pinheiros úmidos e terra recém-despertada, mas o ar no grande salão pulsava com tensão, como o prelúdio de um uivo coletivo. Elara seguia Thorn pelas escadarias em espiral que levavam ao pátio externo, o tomo ancestral apertado contra seu peito como um coração vivo. Suas cicatrizes, agora não mais fontes de vergonha, mas veias de poder adormecido, formigavam sob o vestido cinzento remendado, respondendo ao chamado da profecia que Jorah invocara nas masmorras. O pátio era um círculo de pedra negra entalhada com runas lupinas, cercado por torres que se erguiam como garras contra o horizonte enevoado. No centro, um altar de ébano polido aguardava, marcado por sulcos profundos, onde sangue ancestral havia sido derramado séculos antes. Betas leais formavam um semicírculo protetor, seus olhos dourados vigilantes, rosnados baixos ecoando como trovões distantes. Thorn parou ao lado do altar, sua silhueta imponente banhada pela luz fraca, a túnica escura colando a pele suada da luta anterior. Ele estendeu a mão para Elara, os dedos calejados entrelaçando os dela em um laço que transcendia a carne, um fio de magia de sangue que os unia desde o primeiro toque no banquete. "Está pronta?" murmurou ele, sua voz um ronronar grave que vibrava em seu peito, carregado de desejo e determinação. Seus olhos âmbar a devoravam, não como uma presa, mas como a chama que iluminava sua imortalidade solitária. Elara assentiu, o coração martelando como tambores de guerra, mas pela primeira vez, o medo se misturava a uma euforia selvagem. O trauma de sua infância, o fogo que a marcara, os pais que a venderam como fardo, os anos de zombarias que a reduziram a uma sombra, agora se transmutava em combustível. Sim, meu alfa, pelas cinzas que nos forjaram. O ritual começou com o canto dos betas, uma melodia gótica e primal, que ecoava pelas pedras, invocando os ancestrais. Thorn cortou a palma de sua mão com uma adaga de osso lupino, o sangue rubro pingando nos sulcos do altar, fumegando como se vivo. "Eu ofereço minha essência eterna", proclamou ele, a voz ressoando como um uivo sob a lua. Elara seguiu, a lâmina trêmula em sua mão, mas firme em sua resolução. Ao fender a pele de sua palma, o sangue dela, marcado pelo fogo profético, se misturou ao dele em um clarão de luz escarlate, tecendo visões no ar. Montanhas flamejantes, pactos selados em veias entrelaçadas, uma mulher ancestral erguendo-se das chamas para abraçar o lobo. O poder irrompeu como uma tempestade interna, correndo por Elara como rios de lava purificadora. Suas cicatrizes brilharam, transformando-se em linhas prateadas que pulsavam com magia, curando não só a carne, mas as feridas da alma, a rejeição, a insegurança, o medo de ser monstro. Ela ofegou, caindo de joelhos, mas Thorn a ergueu, seus braços uma muralha de calor e força. "Levante-se, minha rainha", sussurrou ele, os lábios roçando sua testa em um beijo que selava o laço. O ar ao redor deles crepitava, e os betas se curvaram, reconhecendo o despertar do equilíbrio ancestral. Mas o triunfo foi interrompido por um rugido de fúria nas sombras das muralhas. Lady Isolde surgiu à frente de uma horda de rebeldes, humanos da vila de Elara, misturados a lordes desleais e betas traidores, suas armaduras reluzindo ao amanhecer, adagas envenenadas em punho. Seu rosto, distorcido pelo ódio, era uma máscara de ambição frustrada, os cabelos loiros chicoteando como serpentes no vento. "Vocês não selarão nada", gritou ela, avançando com Jorah ao seu lado, o prisioneiro libertado por suborno. "O fogo da profecia queima os lobos. Elara é a traidora. Sua linhagem romperá o pacto, e eu tomarei o trono ao lado de um alfa digno." O caos explodiu no pátio. Garras lupinas se chocaram contra espadas humanas, rosnados misturando-se a gritos de batalha. Thorn se transformou plenamente, sua forma alfa imponente, pelagem negra reluzente, presas como lâminas, derrubando traidores com fúria protetora. Elara, o tomo ainda em mãos, sentiu o poder recém-despertado fluir.
Chamas etéreas brotaram de suas palmas, não para destruir, mas para purificar, repelindo os venenos e curando feridas nos betas leais. Ela enfrentou Isolde diretamente, os olhos cinzentos agora flamejantes como brasas. Você vê monstros onde há força, Isolde. Meu sangue não rompe, ele refaz. A nobre atacou, sua adaga mirando o coração de Elara. Mas Thorne interceptou, o veneno cravando em seu ombro. Ele rugiu de dor, o corpo tremendo, mas Elara correu para ele, pressionando a palma sangrenta na ferida. O laço de sangue agiu como antídoto, o poder dela se entrelaçando em uma explosão de luz que derrubou Isolde e Jorah. A rebelde caiu de joelhos, o ódio se dissolvendo em derrota, enquanto os traidores restantes fugiam para as montanhas, uivos de rendição ecoando. O pátio silenciou, o sol nascendo plenamente e banhando o altar em ouro. Thorne, de volta à forma humana, mas marcado pela união, ergueu Elara sobre o altar, seus olhos âmbar cheios de um amor feroz e eterno. Os betas e servos remanescentes, incluindo Finn, agora leal, se reuniram, o ar carregado de reverência. Eles zombaram de você, minha marcada, disse Thorne, sua voz ecoando como um decreto ancestral. Mas veja agora, o pacto renasce em nós. Ajoelhem-se diante da sua rainha. O salão de pedra tremeu com o coro de joelhos batendo no chão, murmúrios de Rainha Elara se elevando como uma prece gótica. Ela olhou para Thorne, lágrimas de cura escorrendo por cicatrizes agora gloriosas, e o beijou sob o sol nascente. Um selo de aceitação, de amor proibido transformado em destino. As montanhas sombrias uivaram em resposta, o equilíbrio restaurado, e nas sombras do castelo, as antigas maldições se dissolveram, dando lugar a um reino onde as cinzas geravam rainhas, e os monstros encontravam redenção no abraço do outro. O vento levou embora os ecos de traição, deixando apenas o pulsar de um coração unido, eterno como a lua.